trabalhos. A última aula foi a aula de número 15, que nós trouxemos aqui para os irmãos. E agora vamos para uma nova sequência de aulas até o final. Nós estamos hoje na aula 16 e o tema desta aula é a santificação do povo de Deus. Então nós vamos falar sobre a doutrina da santidade, da santificação. A doutrina da santificação deve ser uma doutrina bastante conhecida por nós, porque muitas pessoas acreditam que a santificação é um processo humano, mas a santificação é uma graça de Deus, é um processo divino, é um ato divino. Deus começa o ato santificador em nós. Então, para que você entenda bem o que é a santificação, é preciso que você preste bem atenção nessa aula de hoje. A aula ela está baseada nos artigos 29 e 30 da Confissão de Fé Batista de 1644. Eu vou ler esses dois artigos aqui e, na sequência, nós vamos aqui trazer algumas reflexões sobre esse tema da santificação. Para quem não tem esse artigo impresso, claro, não foi impresso hoje, ele está no grupo da igreja, então se alguém quiser acompanhar, é só abrir no grupo da igreja e ir acompanhando. Se não, preste atenção na leitura. Então, artigo 29. Todos os crentes são um povo santo e santificado. E esta santificação é uma graça espiritual da nova aliança e o efeito do amor de Deus que se manifesta à alma pelo que o crente é em verdade e realidade separado, tanto no corpo e alma, de todas as obras mortas do pecado, por meio do sangue do pacto eterno, pelo que ele também anela por uma perfeição celestial e evangélica, em obediência a todos os comandos que Cristo, como cabeça e rei desta nova aliança, prescreveu a ele. Artigo 30. Todos os crentes, através do conhecimento daquela justificação de vida dada pelo Pai e operada pelo sangue de Cristo, têm como seu grande privilégio daquela nova aliança, paz com Deus e a reconciliação, pelo que aqueles que estavam longe foram aproximados por aquele sangue. E têm, como a Escritura diz, paz que excede todo o entendimento. Sim, a alegria em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem recebemos a expiação. Quando você lê dois artigos como esse da Confissão de Fé, eles têm uma linguagem muito rebuscada, como vocês perceberam, né? Então é preciso que a gente comece a passar por esses artigos de maneira lenta e com muita atenção para extrair o ensino doutrinário que esses artigos estão nos ensinando, porque aqui tem muita riqueza, irmãos. Aqui nós temos um conjunto de ensinamentos sobre a santidade, sobre o agir de Deus, sobre o cristão, que é uma nova criatura, como deve ser a sua vida, a sua batalha. E nós não podemos simplesmente ler isso aqui apressadamente e não tirar aqui um bom proveito deles. Então eu separei 5 pontos aqui para a nossa instrução dessa noite, tá? Se alguém tiver perguntas a fazer, eu peço que guarde aí para o final da nossa aula, mas se for um negócio urgente, pastor, eu preciso saber disso agora. Aí você pode levantar a mão que eu vou estar respondendo sua pergunta. Então, primeiro ponto, todos os crentes são um povo santo e santificado. São duas coisas diferentes, santo e santificado. A santificação ele é o tema central na teologia cristã e é especialmente relevante nesse contexto da nova aliança que foi estabelecida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, santificação está diretamente ligado com a nova aliança. A nova aliança é o que nós chamamos também de pacto da graça. É o pacto de Jesus com o seu povo para a salvação do seu povo. Só que esse pacto não traz só a salvação para esse povo.
Esse pacto traz outras graças que também este povo eleito de Deus recebe. E uma delas é a santificação. É ser tornado santos pelo Senhor, o nosso Deus, e ser mantidos nessa esfera abençoada da santidade divina. Então, nós temos aqui uma graça da nova aliança estabelecida pelo nosso Senhor Jesus. O primeiro ponto da confissão destaca que todos os crentes são um povo santo e santificado, o que significa que, independente de suas origens ou do momento de sua conversão, todas as pessoas que colocam a sua fé no Senhor Jesus, elas são consideradas santas aos olhos de Deus. Aqui não há diferença nenhuma de pessoa para pessoa. Não importa se você é branco, se você é preto, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, todo homem, toda mulher, não importa se é homem ou se é mulher, todo homem ou toda mulher que crê no Senhor Jesus, ele é santificado pelo Senhor, sem nenhum tipo de diferenciação. Na Bíblia, irmãos, a palavra santo refere-se a algo ou a alguém que é separado para um propósito especial. Em outras palavras, é alguém que é consagrado a Deus para um propósito especial. No Antigo Testamento, esse conceito era frequentemente aplicado ao povo de Israel, que foi escolhido para ser uma nação santa, separada das outras nações para viver de acordo com as leis de Deus. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes aquela expressão Israel, o povo de Deus, não é? Você não vai encontrar, por exemplo, que os cananeus eram o povo de Deus. Você não vai encontrar expressões do tipo que os filisteus eram o povo de Deus. Mas Israel é o povo de Deus. Israel foi separado, daí vem a palavra santo. Significa separado, isto é, do meio das nações, Deus tirou Israel para dar a Israel os oráculos divinos, para que Israel, aquela nação, fosse a nação que transmitia a palavra de Deus para as demais. Esse é o propósito aqui. Mas para que isso acontecesse, Deus precisou tirar do meio do povo, uma nação, para receber esse privilégio de ser o oráculo de Deus. Então, a santificação vem disso, de ser separado. No Novo Testamento, a ideia é ampliada e ela inclui todos os crentes, tanto judeus quanto gentios, que foram unidos por Cristo por meio da fé. Então, se no Antigo Testamento nós olhamos para Israel como um povo separado, no Novo Testamento nós olhamos para todos os homens e mulheres que creem em Jesus, independentemente de que povo eles tenham origem, de que raça eles sejam, qual é a sua etnia. Isso não importa para Deus. No Novo Testamento, esse conceito de santo se aplica a todos os que creem em Jesus. Eu vinha conversando no carro com o Benjamin sobre isso, e eu estava dizendo para ele que nós somos santos, nós os cristãos. E ele disse, não, papai, estamos longe de ser santos. Porque a ideia que ele tem de santidade, de ser santo, é outra. Não é? Ele está aprendendo ainda sobre isso. Mas saibam, todos nós, eu, você, que crê em Jesus, somos santos porque fomos separados por Deus do meio das nações, isto é, do meio de um povo pecador, pecaminoso. Deus nos separou para a sua própria glória, nos dando assim a redenção, nos trazendo por meio do sangue de Cristo para a sua própria família. Nós não somos filhos de Deus por adoção, vimos isso em aulas passadas. Nós somos filhos de Deus não como Jesus é filho de Deus, porque ele é o filho unigênito. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos então colocados na família de Deus. Isso é a santidade, é a santificação, é ser santo. Nós fomos separados. Então você, querido irmão, você foi separado por Deus dentre os povos, as nações da terra. Você foi tirado dali para ser santo com o Senhor.
A santificação, portanto, não é meramente uma condição ou um status que os crentes recebem de maneira passiva. A santificação envolve um processo contínuo de transformação, pelo qual os crentes são cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Isso acontece através da obra do Espírito Santo que opera na vida do crente para purificá-lo do pecado e capacitá-lo a viver de maneira que glorifique a Deus. Então vamos pensar o seguinte. A gente está entrando no outro sentido de santificação aqui. O primeiro significado é a Lucimar, que é uma mulher cristã, ela é santa. Ponto. Por quê? Porque a graça de Deus, pelo sangue de Cristo, tornou-a santa. Ela foi separada para Deus. O outro ponto é que ela agora está em um processo crescente de santificação pessoal. Isto é, ela está lutando contra o pecado, ela vive para cumprir a palavra de Deus e para repudiar as trevas, o pecado, a mentira. E durante toda a vida dela, essa é a santificação que ela vai lutar e vai crescer. Um cristão genuíno, ele sempre cresce em santidade. Ele não vai, por exemplo, ele se tornou um crente e a vida dele era X, moralmente falando, X, agora a vida dele vai piorar. Então alguém vai olhar para ele e vai dizer, olha, esse rapaz tinha uma vida preguiça, mas agora está muito pior. Agora ele caiu mesmo no pecado. Não, isso nunca acontece com um crente de verdade, irmãos. Um crente de verdade, ele pode pecar, ele pode cometer pecados horríveis. Mesmo assim, a trajetória da vida dele sempre vai ser crescente. É a santificação que vai sendo operada através da obra do Espírito Santo na vida dele, suprindo ele de força, de energia, de necessidade, tudo aquilo que ele precisa e necessita, o Espírito vai suprindo para que ele cresça sempre em santidade. Então a santidade ela não é apenas um ideal que está distante da gente. Então, às vezes, nós como cristãos, considerando a nossa própria vida, nós às vezes lemos sobre a vida de grandes homens de Deus na história, por exemplo, os próprios personagens bíblicos, né? Você olha para Ló, para Jó, você olha para homens como Paulo, Pedro, e você diz assim, eu estou muito longe de ser como estes homens. A vida que esses homens tiveram diante de Deus. É claro que eles receberam de Deus, irmãos, um poder especial, eram apóstolos de Cristo. E eles viveram uma vida santa. Não é que eles não pecaram, eles eram pecadores também. Mas a vida destes homens realmente é um exemplo para nós, não é verdade? E você olha para você e para a sua vida, você diz, eu estou muito longe. Então, você acaba pensando que a santificação ou essa santidade pessoal é inalcançável para você. E não é, meus irmãos. A santificação, ela é uma realidade presente que deve ser manifestada na nossa vida diária. Então, você precisa e recebeu poder para isso, para lutar contra o pecado. Olha, se alguém chegar e disser, pastor, eu estou aqui lutando contra o pecado, mas eu caio sempre, eu não tenho forças, é maior do que as minhas forças, isso não é verdade. Ele está fraco, ele está se entregando ao pecado, ele não está lutando suficientemente forte. Ele tem poder e força vindo do Espírito Santo para lutar muito mais, para combater muito mais violentamente o pecado. Ele é que não usa as armas que tem. Ele é que não usa a força que tem. É como a situação de uma pessoa que tem um determinado desempenho físico, por exemplo, e aí ele passa por um estresse muito grande, um medo, alguma coisa assim, que parece que a força dele aumenta. E depois ele diz, olha, eu não sei como é que eu consegui levantar o carro naquela hora para tirar a perna do menino de baixo, alguma coisa assim. Parece que ele criou mais força, não é? É a mesma força que ele sempre teve. Mas agora ele empenhou, ele buscou essa força. Então, a santidade que nós cristãos temos nos fortalece para viver e combater o pecado diariamente.
Esse ponto inicial enfatiza que a natureza universal da santificação é uma realidade entre os crentes. E aqui, irmãos, é preciso também dizer o seguinte: todos os crentes recebem essa santidade. São santos e vão crescer em santificação. Recebem o poder, a força do Espírito Santo para isso. Isso não é de um grupo privilegiado de crentes. Todos os crentes recebem poder santificador. Todos eles. Não é uma característica reservada para um grupo seleto, mas é um chamado para todos aqueles que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa universalidade da santidade também aponta para uma outra realidade, que é a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. A santidade mostra que todos os crentes, cada tijolinho que compõe a igreja é santo. Todos os crentes são verdadeiramente santificados por Deus. Os crentes genuínos, obviamente. Não há um crente genuíno, e eu estou falando de crente genuíno, porque nós sabemos que nas igrejas locais, como essa e outras tantas, há muitas pessoas que estão na igreja, mas não são regenerados, não são crentes genuínos. Acontece, não é? Então, eu estou falando dos crentes genuínos. Todos estes são verdadeiramente santos e crescem em santidade dia após dia. Segundo ponto, a santificação é uma graça espiritual da nova aliança. Quando nós falamos que a santificação é uma graça, nós já estamos aqui dizendo que não é algo humano. A santificação não é produzida pelo esforço do homem, não é produzido pelo trabalho que você faz, não é produzida por qualquer coisa em você mesma. Ela sempre vem de Deus para você. É uma força que Deus te dá. Aí você pode pensar o seguinte: mas eu oro muito, pastor, e eu cada vez mais tenho o desejo de orar, de buscar o Senhor, de viver o Evangelho. Então, o que move você a isso é o poder do Espírito Santo que está em você. Não é algo em você mesmo, seu, propriamente dito. Senão seria um mérito seu, não é? Você poderia dizer: olha, eu mereço porque eu me esforço, eu é que faço, a força vem de mim mesmo. Mas não, ela vem de Deus, é por isso que é uma graça. Vocês lembram o que é graça? O conceito de graça, de maneira bem clara: graça é um favor imerecido. Então, graça é algo que você recebe sem merecer. A santificação é uma graça. Você recebe esse poder santificador do Espírito, mesmo que você não mereça tê-lo. É uma obra de Deus. Então, esse conceito ele é essencial para entender a diferença, por exemplo, entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, que foi estabelecida por meio de Moisés, a santidade era em grande parte mantida através da observância das leis e dos rituais. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você sabe que Deus deu ali várias leis que foram abolidas quando Jesus veio, não devem mais ser observadas. Por exemplo, não comer carne de porco, não é? E coisas desse tipo, que eram leis cerimoniais. Essas leis todas foram abolidas, elas não são mais para ser observadas por nós cristãos. Não estamos debaixo dessas leis. Mas no Antigo Testamento, essas leis precisavam ser observadas de maneira perfeita. Na nova aliança, inaugurada pelo nosso Senhor Jesus, é introduzida uma dimensão espiritual que é muito maior, mais profunda em termos de santidade do que quando nós olhamos para o Antigo Testamento. E o que é interessante, irmãos, é que às vezes a aparência é justamente o contrário. Então, quando você olha para os rituais do Antigo Testamento, então a aparência daquilo parece trazer uma áurea de santidade maior do que a simplicidade do Novo Testamento, não é? Mas é o contrário, a espiritualidade, a santidade como algo espiritual é maior no Novo Testamento do que no Antigo Testamento.
apesar das aparências, não é? A palavra graça, como vimos aqui, ela é em si mesma significativa. Quando é dito que a santidade, a santificação é uma graça divina, é preciso pensar na graça como aquele favor imerecido que eu falei para vocês agora há pouco, né? A santificação como uma graça espiritual não é algo que os crentes conquistam por seus próprios méritos ou esforços, mas é um dom concedido por Deus. É o resultado da obra redentora de Cristo e da ação contínua do Espírito Santo na vida de cada crente. Então, qual é a origem da santidade? Onde é que ela começa? De onde ela vem? Alguns vão dizer, não dessa igreja, mas alguns vão dizer: ah, pastor, ela vem do meu esforço, ela vem de mim mesmo. Eu é que decidi ser santo e levar uma vida diferente, etc, etc, etc. Mas veja, os nossos pais batistas, eles já pensavam de maneira muito melhor, bíblica, já no século XVII, quando escreveram aqui a sua confissão de fé. Porque veja como é perfeito. O resultado, a santidade é o resultado da obra redentora de Cristo. Sem a obra redentora de Jesus, não há santidade. E o Yuri? Sem a obra redentora de Jesus, não há santidade. Significa dizer que, se Cristo não tivesse morrido por nós, nenhum de nós poderia viver uma vida santa. Veja como isso é interessante, irmãos, para vocês não confundirem aqui as coisas. Você pode ter um amigo, por exemplo, que você admire o comportamento dele, e ele não seja um cristão, talvez ele seja até um ateu. Aí você pode dizer o seguinte: aquele meu amigo ateu, aquele meu colega de trabalho que é ateu, ele tem um cuidado tão grande com os filhos, com a esposa, o casamento dele é um casamento, assim, eu não consigo ver um defeito naquele casamento, ele é um pai exemplar, um marido exemplar, ele é um cidadão na sociedade, ele respeita as leis, sabe? Perfeito, não é? Você pode dizer que esse homem é santo? Ele vive em santidade? Sim ou não? Por quê? A resposta é certa. É porque a santidade não é a mesma coisa que moralidade. Moralidade, ter uma vida moral correta, qualquer pessoa pode ter, não é? Inclusive nós cristãos. Temos que ter uma vida moral correta, obediente às leis, etc. Mas santidade é mais do que isso, é algo diferente disso. Entende? A santidade, ela é uma graça espiritual que vem devido aos méritos de Cristo. E por que você não cai assim desenfreadamente em pecados horríveis, se desvia da igreja e vai embora? Porque há também uma ação contínua do Espírito Santo que ajuda você a crescer em santidade. Então, ao mesmo tempo em que a santidade ela é um ato de Deus na sua vida, ela também é um processo pelo qual o Espírito Santo te faz crescer e crescer e crescer e ir ficando mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia, até chegar na glória celestial. Nessa vida, irmãos, nós nunca teremos uma perfeita santidade, porque somos pecadores, então não dá para ser perfeito aqui. Sempre haverá falhas em todos os homens, com exceção do Senhor Jesus. Sempre haverá falhas na sua vida de santidade. Você vai ver falhas em Davi, você vai ver falhas em Abraão, você vai ver falhas em todos esses homens, em todos os heróis da fé que a Bíblia diz. Mas, mesmo assim, essa santidade ela é sempre progressiva, ela sempre vai crescer. E ela só atinge a perfeição na hora da morte. Quando nós morrermos, Deus vai nos aperfeiçoar em santidade. Aí não seremos mais pecadores. Estaremos livres dessa situação de pecado. Seremos plenamente santos, como é o objetivo do nosso Deus para conosco. Então, a nova aliança,
ao contrário da antiga aliança, não depende da observância externa das leis, mas de uma transformação interna do nosso coração. Então é dentro de você. A palavra coração tem um sentido espiritual, claro. É dentro de você. Essa transformação da santidade, da santificação é algo interior, espiritual. O profeta Jeremias previu essa mudança quando falou de uma nova aliança em que as leis de Deus seriam escritas no coração do povo. Vocês lembram dessa passagem, Jeremias 31, verso 31 e 34, quando Deus diz: "E eis que haverá o tempo em que eu escreverei minha lei no vosso coração, e ninguém mais precisará ser ensinado", tal. Ele está falando que aquelas leis que eram observadas no Antigo Testamento vão ser colocadas de lado, porque Deus mesmo vai escrever a lei no coração, já vai estar aqui. E Jeremias está dizendo que isso vai acontecer na nova aliança. Jesus Cristo cumpre essa promessa e, através da morte e ressurreição, inaugura a aliança em que a santificação é um processo espiritual fundamentado na obra do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, nesse tempo, irmãos, essa graça maravilhosa de Deus. Essa graça espiritual também implica que a santificação ela é acessível a todos os crentes, independente de qualquer condição social, independente da cultura que ele tenha, da situação econômica dele. Então não há aqui questões étnicas também, não há nenhum impedimento aqui para essa santidade, essa espiritualidade que o Novo Testamento nos garante pela obra do Senhor. Na nova aliança, não há distinção entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Todos são igualmente participantes da graça de Deus em Cristo. Essa inclusão universal é uma das marcas distintivas da nova aliança e reflete a amplitude do amor do nosso Deus. É grande o amor do Senhor para conosco. Não tem fronteiras, né? Porque quando você olha para Israel, de novo, no Antigo Testamento era Israel. Mas quando você olha para o Novo Testamento, a promessa se cumprindo em Cristo, o amor dele é universal. Ele vai amar japoneses, americanos, alemães, portugueses, brasileiros, etc. Pessoas de todas as nações. Né? E de qualquer classe, de qualquer tipo. Em terceiro lugar, a santificação, ela é o efeito do amor de Deus que se manifesta na nossa alma. Na nossa confissão, que acabamos de ler, é dito que a santificação é o efeito do amor de Deus que se manifesta na alma do crente. Então, esse ponto, irmãos, destaca a santificação não como sendo um mero cumprimento dos deveres religiosos, mas como uma resposta ao amor transformador de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus nos amou tanto, que nos santificou, como Ele mesmo em Jesus Cristo. E quando nós respondemos em santidade, vivendo como Deus manda, obedecendo o Senhor, nós estamos respondendo a esse amor divino por nós. Porque levar uma vida em santidade, irmãos, não significa, nós não devemos pensar que é um sacrifício doloroso para nós. Tipo assim, olha, eu vou fazer isso aqui, mas é muito ruim, é um sacrifício, mas eu vou fazer porque é o jeito. Não, nós devemos responder ao amor de Deus com uma vida piedosa, santa, em obediência ao Senhor. E isso deve ser feito com alegria e não gemendo. Então, quem é um cristão verdadeiro que vai servir a Deus de mau gosto? Que diz assim, olha, eu sou cristão, mas eu só estou na igreja porque é o jeito. Nenhum cristão verdadeiro vai dizer isso, irmãos. Pelo contrário, ele ama estar na igreja. Ele vai dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai ter prazer nos mandamentos de Deus, como Davi também diz no Salmo. Né? Ele vai orar para que Deus o faça amar cada vez mais a sua palavra.
Então não vai ser uma disciplina estar na igreja, não vai ser uma disciplina viver como Deus manda. Vai ser, na verdade, um motivo de maior alegria para o crente. Agora, todo crente sabe que tem uma natureza pecaminosa que quer empurrá-lo para o outro lado. E é contra ela que ele tem que lutar, não é contra a lei de Deus. Não é contra o que o Senhor revela na sua palavra. É contra a natureza que não quer se acomodar ao que Deus manda. Então, o seu inimigo está dentro de você. É a sua própria natureza. Não é Deus e sua palavra. Não é a igreja, mas é a própria natureza humana. No Novo Testamento, o amor de Deus ele é frequentemente associado à obra do Senhor Jesus na cruz. Romanos 5,8, Paulo diz, aspas, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, note que Paulo diz que Cristo, ele prova que nos ama. Qual é a prova? Qual é a prova de que Deus nos ama? Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos dele. Nós não éramos amigos de Deus para ele dizer, olha, você é meu amigo, eu vou mandar meu filho por você. Nós éramos inimigos, rebelados, estávamos em guerra com Deus e Deus decide mandar o filho dele para fazer a reconciliação, a paz. Então isso é uma prova do amor de Deus por nós. E é uma prova contundente, irmãos. O amor do Senhor é a base da redenção e, consequentemente, a base da nossa santificação também. Como eu disse no começo dessa aula, a morte de Cristo não nos dá só a salvação. Ela nos dá também a santificação e uma série de outras graças que a acompanham. É muito maior do que a salvação propriamente dita. A experiência desse amor é que desperta no crente o desejo de se afastar do pecado e de viver de maneira que agrade a Deus. Ora, às vezes nossos filhos, eles estão ali fazendo traquinagem, né, como se diz, e de repente eles param. De vez em quando isso acontece com esse aqui. Eles param e dizem, não, pai, eu não vou fazer isso mais não, porque isso é tão bom para mim, ele diz assim, né? O senhor não merece isso não, aí eu vou me comportar agora, pai, eu prometo. O senhor me ama muito. Ora, veja, é exatamente, irmãos, um reflexo assim que nós nos voltamos para Deus. Deus é tão bom para nós, Deus nos amou tanto, e nós sabemos que todos os mandamentos de Deus são bons para nós, por que nós não vamos obedecer o nosso Pai Celeste? Então, veja, caminhar em santificação progressiva é também reconhecer o amor que Deus tem por nós. E, na verdade, muitos cristãos são levados à santidade assim, porque eles percebem esse amor. Eles dizem exatamente como a criança diz, Deus me amou tanto, eu vou obedecer sua palavra, porque eu sei que ele me ama, ele quer o melhor para mim, eu vou ser obediente, um filho obediente, eu vou estar na presença dele com obediência. Então a santificação, irmãos, ela não é um esforço humano para alcançar a perfeição moral por meio da força, por meio da vontade, por meio de autodisciplina. A santificação é uma resposta nossa ao amor de Deus, também é uma resposta nossa. Claro que não é só isso, mas é uma resposta nossa que transforma o interior dos cristãos. Cada um de nós, por causa desse amor tão grande de Deus por nós, é afetado, é abalado, transformado, e isso nos leva a olhar para Deus de outra forma. Isso nos capacita a viver de acordo com a vontade divina. O amor de Deus, ele infunde em cada cristão um novo coração, um novo desejo, uma nova capacidade de viver uma vida santa. É por isso que a santificação não é uma obra nossa. Ela é realizada por nós na prática, mas nós a realizamos porque Deus infunde em nós todas as capacidades que nos são necessárias.
Nunca se vanglorie da sua santidade, da sua vida de santidade, irmãos, porque ela é uma graça divina. Ela é algo que foi entregue a você, dado a você. Vocês aprenderam aqui que a fé é um dom de Deus, não é? Efésios 2, verso 8. Paulo diz: isto não vem de vós, referindo-se à fé. Isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Da mesma forma, a santidade ou a santificação é um dom de Deus. E ela é operada em nossa vida e nós a realizamos porque recebemos continuamente do Espírito Santo a capacidade, o poder, tudo que é necessário. Por último, o crente é separado tanto no corpo quanto na alma de todas as obras mortas do pecado. Esse processo essa segunda parte, quando eu falo de processo, eu estou me referindo ao nosso crescimento em santidade até o fim da vida. E a santificação, irmãos, ela resulta não apenas, ela não é apenas algo espiritual, mas ela vai refletir no nosso próprio corpo, na nossa vida, no nosso modo de viver, nas coisas que nós vamos recusar, nas nossas lutas e batalhas contra o pecado. É por isso que a confissão diz que o crente é em verdade e realidade separado, tanto no corpo quanto na alma, de todas as obras mortas do pecado, por meio do sangue do pacto eterno. Então, quando você recebe as graças da santificação, que vem do sangue de Cristo, da aliança de Jesus, você é separado dessas obras mortas do pecado, ao qual todos nós vivíamos como escravos. Nós não somos mais escravos do pecado, nós já fomos separados dele. As obras mortas do pecado é o pecado propriamente dito. É todas as ações pecaminosas que nós costumamos cometer quando éramos descrentes. Então a santificação implica numa separação do crente em relação ao pecado. Esse ponto, ele vai enfatizar que essa separação ela é total, abrangente, tanto no corpo quanto na alma. Então não pense assim, mesmo que eu faça coisas erradas, mas espiritualmente eu sei da minha fé com Deus, eu estou bem com Deus, etc. Há um reflexo da sua vida espiritual na sua vida carnal, por assim dizer. A expressão vida espiritual não é uma expressão muito correta, muito boa, porque nós só temos uma vida, não é? Então, aquela verdade que há no nosso interior da santificação, ela vai refletir na nossa vida cotidiana. Você vai sair para o seu trabalho, o estudante vai sair para a sua aula, sua universidade, etc. E lá, todos eles vão viver piedosamente em cada ambiente que forem colocados, porque são santos do Senhor, separados do Senhor. O que significa dizer que quando situações de pecado surgirem, eles vão recusar, vão evitar, vão fugir dela, não vão entrar no meio dela. Caso entre no meio dela, obviamente há uma fraqueza aí e pecados aí sendo cometidos. As obras mortas do pecado, elas se referem às ações, aos pensamentos, às atitudes que não produzem vida espiritual e que estão em oposição à vontade de Deus. O crente, ao ser santificado, ele é chamado pelo Senhor a se afastar das obras mortas e a viver em novidade de vida. Novidade de vida é a vida que todos os crentes têm em Deus, essa regeneração. Mas, ao mesmo tempo, essa regeneração leva você a não viver mais afundado no pecado, escravo do pecado. Você foi liberto da escravidão do pecado. Então, você agora luta contra o pecado. Então, veja, não é algo meramente espiritual. É algo que tem reflexo na nossa vida cotidiana, dentro da nossa casa, como nos relacionamos com nossos filhos, nossos pais, com a nossa esposa, com os nossos amigos, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Essa santidade, nós
ela precisa estar ali sempre em ação, não é? Em atividade, sempre. A separação do pecado é um dos temas mais recorrentes na Bíblia, irmãos. O crente lutando contra o pecado e se separando dele com todas as forças. Romanos 6, o apóstolo Paulo falou da morte do crente para o pecado e de sua vida nova em Cristo. E essa vida nova ela é marcada por uma ruptura com o nosso passado pecaminoso, né? Porque naquela época éramos escravos, mas agora em Cristo não. O crente não é mais escravo do pecado, agora é livre para servir a Deus em santidade e justiça. E a santificação envolve tanto uma renúncia ao pecado quanto uma consagração para Deus. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que você está dizendo não ao pecado, em que você está lutando contra o pecado, ao mesmo tempo você está consagrando sua vida mais e mais ao Senhor. Porque você sabe que deve obediência ao seu Deus e que a fonte de toda graça, de toda força, de todo poder que você precisa está no Senhor. Então você se consagra a Deus e luta contra o pecado ao mesmo tempo. Não é isso que Paulo vai dizer? De uma guerra que há entre o espírito e a carne, o espírito do homem e a natureza pecaminosa do homem, há uma guerra. Você consagra-se a Deus por um lado e ao mesmo tempo você está em guerra contra o pecado. É uma luta contra o pecado. Irmãos, eu vou parar por aqui, nosso tempo já se esgotou. Tinha mais algumas coisas para falar, mas vamos deixar isso aqui para depois, tá bom? Tem perguntas essa noite? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Nosso diácono Leandro, que está aqui hoje com sua família. Quer dizer, sempre está, né? Não é uma novidade, não é? Alguém tem perguntas, irmãos? Muito bem. Espero que vocês estejam aprendendo, estejam crescendo nesse conhecimento e entendendo. Não tenham medo de fazer perguntas, irmãos. Na verdade, a gente só cresce quando faz perguntas, né? Que aí você tira uma dúvida que você tinha e vai crescendo. Fala, Yuri. Uhum. Você tem razão. Ninguém tem uma vida perfeita, né? Que dirá o Mateus, né? Claro que a vida dele não vai ser perfeita. Mas o exemplo ali foi de pessoas que não são crentes e que aparentemente têm uma vida exemplar, né? Pessoas exemplar, que você até admira o comportamento delas e que são comportamentos corretos, adequados, sem considerar que a crença ou a descrença, né? Já que são ateus, né? Sem entrar nessas questões religiosas, apenas a vida moral. E o que eu disse para vocês ali é que vida moral não é a mesma coisa que santidade, porque até os ateus têm vida moral. Então é claro que vida moral não é sinônimo de que alguém tem Cristo, porque os ateus não têm Cristo e têm uma vida moral, pelo menos alguns deles, não é? Santidade não é a mesma coisa que moralidade. Era esse o ponto, Yuri. Você, como um cristão, você deve ter uma vida exemplar moralmente, porque você é um servo de Deus, é uma testemunha de Cristo. Mas a santidade é mais do que uma vida moral. Ela vai ajudar você na sua vida moral, porque quem obedece os mandamentos de Deus, obviamente, vai viver de maneira digna do Evangelho e de maneira exemplar no mundo, não é? Moralmente falando, pelo menos. Se bem que o mundo hoje está tão de cabeça para baixo que o que é moral para o mundo hoje é aquilo que é imoral para nós. E aquilo que eles consideram moral, nós não consideramos mais. Antigamente, a família, por exemplo, ela tinha um papel na sociedade, mundialmente falando, independente da religião, que era considerada, era ali o homem, a mulher, seus filhos,
E hoje em dia a ideia de família foi completamente modificada e uma família como essa não é mais uma família exemplar, uma família bíblica, digamos assim, uma família nuclear, homem, mulher e filhos. Agora, os exemplos que mais nós vemos assim como o exemplo da perfeição são as famílias que, na verdade, não devemos nem considerar isso como famílias, mas de pessoas completamente vivendo arraigadas em pecado, em relações reprováveis por Deus, e aquilo que é o moral hoje, né? Pelo menos para eles, não para nós. Mais alguém tem pergunta? Alguém? Não mais? Então, irmãos, encerramos aqui nosso estudo. Vamos agora, dentro de alguns